Paz do Senhor, meus irmãos. Como todos sabem, nós estamos trabalhando a série sobre os milagres de Jesus e hoje não será diferente. Estaremos falando sobre o primeiro milagre de Jesus. Por isso eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias em João, capítulo 2. Estarei fazendo a leitura do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra do Senhor. Meus irmãos, na festa de casamento, ou no casamento propriamente dito, existem diversos momentos importantes e felizes. Eu acredito que no dia 12 de junho é um daqueles dias em que os casais revivem diversos momentos marcantes de suas vidas. E nessa sexta-feira, nós tivemos a oportunidade, meus irmãos, de participar do Jantar dos Namorados, promovido pelo Ministério da Família. E eu, especialmente, ouvi de alguns irmãos momentos que marcaram a história deles dois. Aliás, esse era o tema da nossa confraternização e do jantar dos casais. O seu primeiro beijo. Os irmãos, empolgados, tiveram a oportunidade de contar como foi o primeiro beijo. Alguns outros contaram qual é a trilha sonora que marcam o seu casamento, ou que marca o seu casamento. Outros ainda contaram sobre o local onde se conheceram. E nós ouvimos alguns relatos, inclusive de seus casamentos. Tiveram alguns irmãos que, além de lembrar da data, inclusive o ano, o local, lembraram também o horário em que se conheceram. Né, nosso irmão, nossa irmã Celina, nosso irmão Roberto. Meus irmãos, foi um momento muito gostoso. Mas o casamento também tem os seus momentos de desafios. Nem tudo são flores, como nós falamos.
E nessa história que lemos, nós vemos um momento festivo, um momento alegre, mas também um momento em que estava principiando um problema dentro do casamento. E aqui está registrado o primeiro milagre realizado por Jesus. É importante ressaltarmos que João, ele escreve essa passagem para prestigiar o noivo da igreja. O olhar primário para esse texto não é em si para o milagre ou para a festa de casamento. João, ele nos mostra do trecho do capítulo 2 ao capítulo 11, verso 57, 7 milagres transformados em sinais, cujo objetivo é de apontar claramente para Jesus Cristo como sendo o Messias. Verne de Boer, um comentarista bíblico, ele comenta algo interessante sobre os milagres registrados por este evangelista. Ele diz o seguinte: em seus relatos, João destacou primariamente, particularmente, essa característica de sinal nos milagres. Por essa razão, está sendo destacado nas bodas, no começo da atuação de Jesus. E isto Jesus realizou como início de seus sinais em Caná da Galileia e revelou a sua glória. Não é o vinho que devem apegar o nosso olhar, e tampouco o milagre como tal, é a glória de Jesus. Mas quando nós nos debruçamos para nesse texto, é claro que nós estamos inseridos dentro de uma história de um casamento e uma história em que há um milagre. E nós somos informados que após 3 dias do encontro com os seus discípulos em Betânia, Jesus ele percorre cerca de 40 quilômetros até um casamento em Caná da Galileia. E nessa primeira festa, algumas coisas devem nos chamar a atenção, meus irmãos. A primeira observação está no local onde a festa acontecia, porque o texto diz que é na região da Galileia. Este era o local onde a maioria dos discípulos residia. Aliás, o próprio Jesus viveu em Nazaré, que ficava aproximadamente 13 quilômetros de distância de Caná da Galileia. Esse também, a região da Galileia dos gentios, é um local profetizado pelo profeta Isaías, aonde a luz de Cristo resplandeceria. O evangelista Mateus, ele vai dizer: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Há 700 anos antes da própria vinda do Cristo, Isaías já estava profetizando sobre a luz que resplandeceria na região da Galileia. E aqui agora está todo o cenário montado, e a própria luz divina, na pessoa de Jesus Cristo, está realizando o seu primeiro milagre na região da Galileia dos gentios. A segunda observação está no número considerável de pessoas convidadas para este casamento. Isso é explicado pela quantidade de talhas usada para o ritual de purificação dos judeus. Segundo Hendrickson, uma medida era equivalente a cerca de 32 litros de água. Quando nós lemos o texto bíblico, nós somos informados que existiam 6 talhas, e cada uma dessas talhas cabia de 2 a 3 metretas, ou 3 medidas. Portanto, cada talha, meus irmãos, podia conter de 60 a 100 litros de água. Consequentemente, aqueles que é bom de matemática, quando fazem a soma da capacidade dessas 6 talhas, estamos falando aí de aproximadamente 360 a 600 litros de
água que era usada para o ritual da lavagem dos pés e das mãos. Todas as pessoas que chegavam, necessariamente para entrar no recinto, deveriam lavar os seus pés e lavar as suas mãos. E essas talhas eram cheias de águas para isso. Ou seja, meus irmãos, a festa que nós estamos falando aqui não é uma festa pequena, é uma festa de médio grande porte. Muitas pessoas estavam ali para prestigiar os noivos. Aliás, o texto vai dizer que Jesus fora convidado com os seus discípulos e também a mãe de Jesus estava presente. O texto aponta que as 6 talhas estavam vazias. A respeito desse fato, Verne Debout também comenta: esse dado revela que deve ter sido um casamento grande, com numerosos convidados, que também demandava uma quantia correspondente de grande de vinho. Isso é corroborado pelo fato de que havia à disposição dessas bodas vários serventes e um mestre-sala. Além das talhas que foram usadas, a água que havia nelas, porque estavam vazias, também existia diversos serventes e um mestre-sala que era responsável para falar a respeito do vinho e da qualidade do mesmo. Uma terceira observação nesse texto era a própria festa. Naquele período, o casamento acontecia ao completarem 1 ano de noivado. O noivo se direcionava ao encontro da noiva que o aguardava em sua casa para arrebatá-la e conduzi-la para o local onde estava acontecendo a festa. Também, na casa da noiva, estavam as damas que iriam fazer todo o caminho até o local da festa com as suas lamparinas acesas. Meus irmãos, essa festa, ela tinha a duração de 7 dias. Eram 7 dias de comemoração do casamento. No texto, todo este caminho já tinha acontecido. E agora os convidados estão participando da festa em Caná da Galileia. No entanto, imagine os irmãos que durante aquele período de festejo, onde as pessoas estão alegres, bebendo o vinho, acontece um problema. O vinho acabou. Meus irmãos, o vinho era a bebida elementar para uma festa de casamento que tinha duração de 7 dias. O vinho acabando, a alegria também daquela festa acabaria também. Meus irmãos, acabar o vinho em algum momento da festa também seria algo trágico e causaria grande dano à reputação do casal. Imagine que uma família que estava se iniciando, o anfitrião que estava recebendo os seus convidados e levando a sua esposa para estar com ele, no primeiro momento em que ele está promovendo uma festa, agora entra a desorganização por conta do anfitrião, que não pensou nos convidados e a quantidade dos mesmos e perdeu agora o momento mais importante de viver com a sua esposa naquela festa, porque o vinho acabou. Era algo trágico que iria manchar a reputação do próprio noivo. Contudo, meus irmãos, antes que a reputação do noivo ficasse manchada e que o casamento acabasse de forma trágica, Jesus faz um milagre. As talhas que antes eram usadas para lavagem, Jesus manda que os serventes encham elas de água. E dessas águas é retirada uma prova para levar ao mestre-sala. Quem era o mestre-sala? O mestre-sala é alguém especialista em vinho.
Tem alguns irmãos que, né, conseguem, né, identificar cada um destes. Né, uns são do Porto, outros do Chile, né, e cada um, né, tem uma maneira provar. Alguns dizem que precisa colocar, né, na boca, levantar a língua, jogar para um lado e para o outro, e então conseguir discernir o sabor exato daquele vinho. Imagine, irmão, que isso é uma área de estudo ainda nos dias de hoje. Naquele dia, o mestre Sala também tinha que saber sobre o valor e a qualidade daquele vinho. Percebam, meus irmãos, que agora o mestre Sala, ele recebe o vinho que fora transformado, que era água e fora transformado. E normalmente, segundo o casamento, como diz o texto, o que ocorre? Coloca-se o melhor vinho no início da festa. Quando o paladar daqueles que foram convidados já não está da mesma forma como no início, então, de uma forma, vamos colocar entre aspas, malandramente, né, leva-se o pior vinho para o final. Isso era o que acontecia, porque 7 dias sustentando vinho de boa qualidade precisava ter bastante recurso. Mas o texto vai nos mostrar aqui que acontece algo interessante, porque quando o mestre Sala recebe o vinho que fora transformado por Jesus, ele chama o anfitrião da festa e diz: normalmente coloca-se o pior vinho no final, mas agora o mestre Sala está honrando diante de todos os convidados o anfitrião, porque o anfitrião fez diferente. Ele colocou o melhor vinho para o final. Meus irmãos, ele não sabia que aquele vinho que ele estava provando era o vinho transformado por Jesus, a água que fora transformada em vinho por Jesus. Por isso, era o melhor, e se possível, talvez o melhor que ele já tinha bebido em todos, ou provado em todos os tempos da sua carreira. Percebam que, apesar do texto, meus irmãos, nos apresentar um casamento com muitos convidados, e que poderia ter um fim trágico, nós vemos um milagre realizado por Jesus. E eu quero, nessa noite, refletir com os irmãos, ancorado no tema, Jesus, o convidado que não pode faltar. Perceba comigo, por que Jesus é o convidado que não pode faltar? Nos relacionamentos, na festa, no casamento. Porque problemas ocorrem em diversos relacionamentos, inclusive no casamento. O texto diz que 3 dias depois, havendo um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A festa estava acontecendo de forma agradável, todos alegres, mas o problema estava pronto para estourar. Antes que o problema estourasse, que o casamento acabasse de forma trágica e que a reputação do noivo fosse manchada, Jesus aparece na história. Ele foi convidado para aquela festa. O texto nos mostra, meus irmãos, uma festa grande, com diversas pessoas convidadas. Mas nenhum dos convidados, nem mesmo Maria, era tão importante quanto a presença de Jesus naquele local. Os noivos, eles acertaram convidando Jesus para o seu casamento. Meus irmãos, como eu disse inicialmente, nem tudo nos relacionamentos são flores. Nós ouvimos, na sexta-feira, relatos
de momentos que marcaram positivamente a sua vida, a vida de diversos casais, mas com certeza, muitos dos casais que estavam ali passaram por diversas dificuldades. E ainda hoje, nós temos aqui talvez diversos casais que poderiam expressar momentos muito alegres que viveram no casamento, mas também momentos muito difíceis. O que percebemos aqui é que essa festa de casamento, meus irmãos, poderia acabar de forma trágica para os nubentes. No entanto, Jesus foi convidado para aquela festa. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você tem convidado Jesus para os seus relacionamentos? Ou procura-o quando já está fora do controle? Porque aquele casal, ele convidou inicialmente Jesus para a sua festa. Mas às vezes nós temos um velho hábito de convidar Jesus quando o problema já está estourando. Ou de chegar para a igreja, o pastor, e apresentar a dificuldade quando as pessoas já estão fora dos relacionamentos e nem mais vivendo como casal. Ou quando o próprio relacionamento já está prejudicado por diversas as coisas que estão acontecendo durante um grande período, que tentam sustentar ou trabalhar a partir dos seus próprios esforços. Meus irmãos, Jesus precisa ser convidado para o seu casamento, para o meu casamento, para as suas relações, seja familiares, seja não familiares, todos os dias. Você convida Jesus todos os dias para o seu relacionamento? Você conversa com Jesus a respeito das mazelas que está enfrentando nos seus relacionamentos, seja nos amigos no trabalho, seja com os seus familiares, seja com o seu cônjuge? Às vezes nós estamos quebrando as etapas, querendo nos prostrar a Jesus Cristo, quando nós já tentamos fazer tudo, a partir dos nossos esforços, das nossas maneiras. Meus irmãos, como eu disse aqui inicialmente, Jesus Cristo, como diz Isaías, Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Precisamos convidar Jesus todos os dias para os nossos relacionamentos. Não deixe a coisa estourar, não deixe a coisa aumentar, não jogue os problemas debaixo do tapete. Levanta esse tapete, sacode, chama a sua esposa, senta com ela, o seu esposo, e converse a respeito desses problemas diante de Jesus. Mas perceba ainda, meus irmãos, comigo, que Jesus, Ele é o convidado que não pode faltar, porque é dele que emana as ordens que devemos seguir. O verso vai dizer no verso 5: então, ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos... Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. E eu gosto, meus irmãos, particularmente, dessas palavras de Maria, quando ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Ela tem a compreensão que muitos dos seus seguidores hoje não têm. Entenderam a charada? Existe um caminho para que as coisas aconteçam, meus irmãos, e ela provém daquilo que Cristo deixou para nós. As ordens para
os serventes não vêm de Maria. As ordens para os serventes vêm de Jesus. E a própria Maria entende que é Jesus quem determina as coisas. É Jesus quem orienta de forma precisa como os relacionamentos devem acontecer. Para o bom andamento do casamento, é necessário obedecer às ordens de Jesus, meus irmãos. Não tenta seguir as suas próprias impulsões. Não tenta seguir os seus próprios pensamentos. Não tenta seguir as próprias mazelas de um coração marcado pelo pecado que vai dar ruim. Precisamos nos orientar através dos relacionamentos que vivemos a partir daquilo que Deus já disse para nós vivermos. Existe um caminho para que as coisas aconteçam, meus irmãos, e ela provém daquilo que Cristo deixou para nós em sua palavra. Não existe nada de novo. As instruções foram deixadas pelo próprio Cristo para os relacionamentos. Contudo, a dureza do nosso coração nos impede de chegar a Deus e obedecê-lo. Meus irmãos, há algo novo para aquilo que Cristo já falou a respeito do casamento e de qualquer outra relação? Não há nada de novo. Ele disse em Gênesis 2, 24, por isso, deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas o que o coração marcado pelo pecado ele faz? Ele não quer deixar a mãe, não quer deixar o pai, e muito menos quer se relacionar às vezes com a mulher, o homem se relacionar com a mulher. O coração marcado pelo pecado, ele quer colocar uma coisa que não existe nas Sagradas Escrituras, querendo seguir os seus próprios pensamentos de um coração marcado pelo pecado. E por isso nós vemos tantos problemas acontecendo. Aliás, o texto bíblico vai dizer em Tito, o diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Mas o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Pessoas ou homens que não estão assumindo as suas responsabilidades e muito menos quer governar bem a sua casa e querem fazer um montão de coisa. Meus irmãos, a responsabilidade que Deus estabeleceu para o governo da casa é do homem e a mulher sendo auxiliadora desse governo. Mas às vezes nós vemos essa polaridade se invertendo, as funções sendo invertidas dentro daquilo que Deus já estabeleceu como princípio para o lar. Problemas vão acontecer. Efésios vai dizer, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. O caminho já foi estabelecido. Nós devemos agora fazer com que os nossos corações se submetam à vontade de Cristo e obedeça às ordens que Ele deixou para a sua igreja e para os relacionamentos. Mas veja ainda comigo, meus irmãos, por quê? Jesus, Ele é o convidado que não pode faltar nos relacionamentos, porque somente Ele tem o poder de transformar água em vinho. O verso 8 vai dizer, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Meus irmãos, Jesus mandou tirar da talha a água que ele havia mandado encher e levar ao mestre-sala. Era o mestre-sala que tinha um conhecimento e o paladar mais apurado a respeito dos vinhos. O texto não mostra o momento em que ocorreu a transformação. O texto vai dizer que ele mandou colocar água e mandou
os serventes tirar a porção daquela água e levar para o mestre-sala. Quando o mestre-sala agora toma aquela água que fora transformada em vinho, meus irmãos, ele fica surpreso pela qualidade daquele vinho. Jesus, meus irmãos, é o convidado que não pode faltar nos relacionamentos, pois somente ele tem o poder de transformar água em vinho. Vinho é sinônimo de alegria na Bíblia. Talvez você esteja aqui e esteja vivendo dificuldade em relacionamentos familiares, talvez no seu casamento ou em outros tipos de relacionamento. E talvez já tenha tentado 1, 2, 3, 4 vezes e ainda não tem a solução. Mas eu quero nessa noite chamar a sua atenção. Permita-me usar essa expressão, chamar a sua atenção para aquilo que está sendo mencionado nessa noite, porque Jesus é aquele que tem o poder para transformar água em vinho. Jesus é aquele que tem o poder para trazer alegria nos relacionamentos. Jesus é aquele que tem o poder para mudar a história. Jesus é aquele que tem o poder para fazer aquilo que você talvez não tenha mais perspectiva de mudança, e apenas num estalar de dedo, ele fazer o novo acontecer. A grande questão é que às vezes nós estamos vivendo a realidade de uma cultura caída, querendo desistir na segunda tentativa, querendo desistir na terceira tentativa, jogar as coisas para o alto e falar, eu não quero tentar novamente. Meus irmãos, mas se nós cremos no Deus, que é soberano, e que tem o poder para transformar todas as coisas, por que Ele não pode trazer alegria no seu relacionamento? Por que Ele não pode mudar o coração de pedra? Por que Ele não pode converter o coração daquele que ainda não fora convertido? Por que Ele não pode fazer as coisas acontecerem? Às vezes somos nós que não estamos mais acreditando no Cristo que transforma água em vinho. Meus irmãos, você acredita em Cristo que faz milagre ou não? Você acredita no Cristo que pode mudar a história do seu relacionamento ou não? Você acredita no Cristo que tem o poder sobre todas as coisas ou não? Meus irmãos, aquela família principiante, ela estava prestes a ser manchada pela desonra. O anfitrião, que convidara todas aquelas pessoas para participar da festa, poderia estar vivendo um desastre por conta do vinho acabar. Mas Jesus foi convidado para aquela festa. Jesus foi convidado para aquela festa e Jesus, Ele tem o poder também para mudar o quadro de qualquer relacionamento. Ele pode transformar a tristeza em alegria. Ele pode transformar o choro em risos. Ele pode transformar a desesperança em esperança. Ele pode mudar situações. Mas veja ainda comigo
E Jesus, ele é o convidado que não pode faltar, meus irmãos, porque é a ele que é devida toda a glória. Olha como é que o verso 11, ele encerra. O texto vai dizer, com este, vamos ler todo junto? 1, 2, 3. Com este, deu Jesus princípio. Vejam, meus irmãos, normalmente, na festa de casamento, quem é o foco? É a noiva. Mas você conseguiu enxergar nesse texto alguma vez o nome da noiva? Você não consegue enxergar. Porque o propósito de João escrever esses milagres não está no casamento, nem no milagre. O propósito é apresentar o Cristo que tem o poder para fazer qualquer coisa. O Cristo que é o Messias ungido. E aqui nós percebemos que Jesus, ele é o centro de todas as coisas. A gente não sabe quem era o noivo, quem era a noiva, qual era a relação exata de Maria com o casal. Era talvez a tia da noiva ou do noivo? Silêncio, o texto não fala nada. Era Natanael padrinho, amigo do noivo, por Natanael também ser da região de Caná da Galileia? Também, quanto a isso, a nossa curiosidade fica insatisfeita. À plena luz do dia se destaca o Cristo. Tudo mais, meus irmãos, é sombra. João aqui escreve sobre o casamento a fim de apontar para o noivo da igreja. O primeiro sinal apresentado aqui aponta para o Messias, para a manifestação da sua glória, e seus discípulos crescem nele. Sabe? Às vezes o grande problema dos relacionamentos é quando nós não damos a glória devida no relacionamento a Cristo. Às vezes, em muitos relacionamentos, o foco está no marido, ou o foco está na esposa, o foco está no filho, o foco está no dinheiro, o foco está nas viagens. Meus irmãos, mas em todo relacionamento, a glória não é para o relacionamento de marido e mulher, pais e filhos. Todos os relacionamentos precisam apontar para a glória de Jesus Cristo. Porque à medida que vivemos as nossas relações para a glória do nome dEle, nós também obedecemos às suas ordens. E o glorificamos em tudo aquilo que nós fazemos. Ele é o convidado principal da festa do nosso relacionamento. João, ele está escrevendo aqui dizendo, a ênfase no relacionamento precisa ser em Cristo. Os seus relacionamentos, o foco está sendo para Cristo? Ou tem outras prioridades? E Cristo acaba ficando de lado. Meus irmãos, sexta-feira, a gente lembrou do Dia dos Namorados. E acredito que nessa data,
muitos de vocês que estão aqui, também tenham lembrado dos seus relacionamentos. Inclusive o casamento. A história de vocês dois. Lá, quem teve a oportunidade de estar, pôde rir diversas vezes com diversas histórias engraçadas. Mas, sabe o que eu percebi a respeito do trabalho? É que a ênfase era para glorificar a Cristo nos relacionamentos. Não adianta somente um vestido bonito, uma roupa bonita, uma casa bonita, um jantar magnífico, filhos com saúde. Meus irmãos, a glória de Cristo precisa estar nos relacionamentos. Porque quando vem a dificuldade, se Jesus Cristo não estiver presente, não for convidado, problemas sérios podem acontecer. Nessa noite, eu te convido a se colocar de pé. Eu quero te fazer uma pergunta sincera. Sinceridade. Teu casamento está andando bem? Seu relacionamento familiar está andando bem? Você pode fazer alguma coisa? Você já conversou com Jesus ao lado da sua esposa ou de qualquer outra pessoa a respeito daquilo que está gerando desafios e problemas? Ou você tem assumido aquela postura? Deixa passar mais um dia. Deixa isso desenrolar. No próximo mês, tudo resolve. Daqui a 2 semanas, já está tudo tranquilo. Meus irmãos, Jesus não pode faltar nas nossas relações. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra fácil. Não tenta com as suas forças, não. Não tenta com as suas maneiras, não. Procura olhar para Jesus e chamar Ele para os seus relacionamentos, porque Ele tem o poder para transformar água em vinho. Feche seus olhos. Deus, aqui está a tua igreja, Deus. Igreja, Senhor, que é formada por relacionamentos. São famílias, casais, que o Senhor escolheu, ó Pai, para estar aqui. Eu tenho certeza, ó Pai, que
O Senhor, Pai, tem um controle de todas as coisas, inclusive das palavras que são proferidas dominicalmente neste lugar. O Senhor, melhor do que eu, ó Pai, e de qualquer outra pessoa que esteja aqui, conhece cada detalhe dos relacionamentos. Ó Deus, e por isso, nós estamos aqui rogando a Ti, ó Pai, que nos ajude a vivermos para a glória do Seu nome. Que o nosso casamento, Senhor, seja um casamento que Te glorifique, na fala, no trato, na harmonia. Que a educação dos nossos filhos, Senhor, também seja, Senhor, uma educação que glorifique ao Seu nome. Ó Deus, que a vivência dessa comunidade como igreja também glorifique o Seu nome, ó Deus. Precisamos glorificar o Seu nome, ó Pai, como família de Cristo, porque fomos chamados para isso. Ó Deus, eu tenho poder, ó Deus, para transformar água em vinho, em trazer alegria, Senhor, casais que talvez perderam alegria, relacionamentos familiares que talvez perderam alegria. Te pedimos, ó Pai, restaura, transforma, cura, Senhor, age de maneira poderosa, Senhor, sobre essas pessoas que aqui estão, ó Pai, porque nós cremos num Deus que faz milagres. Ó Deus, chama a responsabilidade, Senhor, ó Deus, daqueles que talvez não estejam cumprindo os seus papéis como o Senhor nos orienta na sua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque queremos Te servir melhor e glorificar o Teu santo nome. É no nome de Cristo, Pai, que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Toma o seu lugar.